Olá, meus nihongosos queridos amantes da língua japonesa. Hoje eu tive uma ideia daqui, ó, como falava meu pai. Você vai se surpreender muito e talvez não, com certeza vai aprender bastante japonês, tá? Fica comigo depois da vinheta que eu explico tudinho, não sai daqui. Vamos bora, vinheta. Muito bem, eu aqui de volta. A IA me faz cantar tão bem, ainda bem que eu não ganho a vida cantando, né? Ganho a vida dando aula de japonês, o que é bom para mim e bom para os meus alunos também. Eu tive uma ideia aqui para trazer alguma coisa interessante para vocês e que não me dê tanto trabalho. Interessante para vocês que querem aprender japonês, que querem dar um gás e que a gente possa aprender e não me dê tanto trabalho. Qual que é a ideia que eu tive? A ideia que eu tive foi conversar com a inteligência artificial em japonês de uma maneira que nós pudéssemos aprender alguma coisa. Enquanto eu treino a minha conversação em japonês, você fica assistindo, acompanhando e nós vamos ter algumas lições legais aqui, tá certo? Então vamos lá, deixa eu compartilhar minha tela aqui. Nós estamos aqui e agora eu preciso olhar para cá. Eu estou aqui no site da Google AI Studio, tá? É uma plataforma que faz parte do ecossistema da Google, que dá para fazer um monte de coisa aqui dentro, tá? Dá para compartilhar minha tela para resolver problemas dentro do meu computador, dá para fazer aplicativos, e inclusive eu tenho alguns aplicativos aqui, ó, tá vendo? Alguns aplicativos que eu já fiz aqui. Mas o que eu quero usar hoje é essa função aqui, ó, né? Na função Playground, nós temos aqui Talk. E eu quero conversar com a inteligência artificial de uma maneira que vocês também aprendam um pouco de japonês e eu também treino meu japonês, tá certo? Essa é uma função, tem a cota gratuita se você depois quiser entrar no Google AI Studio e treinar o seu japonês ou a língua que você estiver aprendendo, é muito bom, tá certo? Vou aqui colocar em Talk e eu vou começar a conversar com ela. Vamos ver o que, que vai dar. Olá, Olá! Como posso te ajudar hoje? tudo bom, Geminha? Tudo ótimo por aqui. E com você? Como vão as coisas? Em que posso te ajudar hoje? Muito bem, Geminha. Primeira coisa, eu estou gravando um vídeo agora exatamente nesse momento e você está aparecendo, ou pelo menos a sua voz está sendo ouvida pelos meus ouvintes, tá certo? Olá, ouvintes! É um prazer estar aqui com vocês. Saber que minha voz está sendo ouvida é bem legal. Em que mais posso te ajudar com vídeo ou de qualquer outra forma? Muito bem, deixa eu te explicar então. É o seguinte, os meus ouvintes ou as pessoas que me assistem têm interesse no idioma japonês, de modo que o que eu teria em mente aqui é praticar uma conversação em japonês com você, à medida que os meus ouvintes escutam a nossa conversa, pode ser? Ah, sim! Praticar japonês em uma conversa é uma ótima ideia, principalmente para quem está aprendendo. Podemos começar com algo simples ou sobre um tema específico. O que você prefere? Hajime mashou. Vamos começar. Ok, então primeiro vamos definir apenas algumas regrinhas básicas, pode ser? Pode ser? Que tipo de regras você tem em mente? Por exemplo, vamos continuar falando só em japonês ou podemos misturar um pouco com português se precisar? O que você acha? Não, nós vamos falar só em japonês, mas nós vamos contar uma história de improviso, em revezamento. Por exemplo, eu começo, eu falo 15 segundos, aí você vai continuando, e por 15 segundos mais ou menos, aí você passa para mim, eu vou continuando, e nós vamos montar uma história juntos, tá certo? はい、わかりました。全部日本語でリレーで物語を作りましょう。楽しそうですね。じゃあ、あなたから始めてもらっていいですか？どうぞ。始まる前にもう一つのルールを決めたいと思います。はい、何ですか？どんなルールでしょ Primeiramente, eu gostaria que quando você falasse, tá? Aparecesse aqui em japonês, porque a sua fala está aparecendo em letras romanas, tá certo? E também eu gostaria que você falasse num japonês mais simples possível e de uma maneira informal. Confirma que entendeu todas as instruções, por favor? Em português.
Perfeito! Entendi tudo. Vou falar em japonês simples e de forma informal e garantir que a resposta apareça em caracteres japoneses, não em romaji. Tudo pronto para começar a história? Quem começa? 私から始めます。じゃあ、4人の家族がある夢がありました。その夢は日本に行くことです。その家族は日本に行きたいっていう夢のために一生懸命お金を貯め始めたんだ。でもある日お父さんが急に仕事を辞めることになっちゃって、どうなる？そう、仕事を辞めたために、あの、お金を貯めることはできなくなっちゃったんですよ。どうしよう、みんなが不安に思いました。お母さんも子供たちも日本に行こうはもう無理かもってすごく落ち込んじゃったんだ。でも一番下の子が僕も手伝うってお手伝いロボットを作って近所のお手伝いを始めたんだよ。そしたらどうなる？そのロボットは意外に人気がありました。草刈りの手伝いとか、屋根の修理とか、それを全部、作る、手伝うことができました。町の人たちはみんなそのロボットに助けられてお礼にお金をくれたんだ。それでまた少しずつ貯金が増えてきて、ついに家族みんなで日本に行けるくらいになったんだよ。やったね。どんな日本旅行になるかな？まずは、みんな、まえちょっと待って、ちょっと待って。みんな東京に着いてキラキラした街にびっくり。本物のお寿司を食べてその美味しさに感動したんだ。それから新幹線に乗って京都にも行ってみたんだよ。古いお寺を見たり着物を着て歩いたりしたんだ。次はどこ行く？次は、福井県の東尋坊というところに行きました。あれはすごく綺麗だったんですけれども、あそこにはみんな自殺することが終わるや、多くの人が自殺することが、そういうことを聞いて驚きました。福井の東尋坊は景色は最高だけど悲しい話もある場所なんだね。家族はその美しさと厳しさに触れて命の大切さを改めて感じたみたい。それから気持ちを切り替えて近くの温泉でゆっくり休むことにしたんだ。どうなる？そして、えー久しぶりに会ってない友達の家に行って、美味しい食事を一緒に楽しんで、その旅行とっても堪能でした。おお、そのとどうぞ続けてください。再会は本当に素晴らしいもので、昔話に花が咲いて時間を忘れるくらい楽しかったんだ。家族みんな日本旅行で新しい経験をたくさんして、もっと日本が好きになったし、家族の絆も深まったんだよ。最高の思い出になったね。これで物語は終わり？それともまだ続きがある？はい、ここまでにしましょうか。これからポルトガル語で話してください。Combinado! Foi muito divertido criar essa história em japonês com você. Seus ouvintes vão gostar. Quer tentar outra coisa agora ou conversar sobre outro assunto? Não, gostaria de fazer uma revisão e ver o que nós podemos aprender dessa história que nós fizemos, tá certo? Pode ser? Ótima ideia! Acho que um ponto interessante foi como a história mostrou que, mesmo com dificuldades grandes, como a perda de um emprego, a união e a criatividade da família podem trazer soluções e até abrir novos caminhos, como o sucesso do robozinho, né? Que mais você notou? Muito bem. Faz o seguinte, extraia 20 palavras desse diálogo, dessa historinha que nós contamos e aliste aqui numa lista pra gente, de 1 a 20, por favor. Com certeza!
Aqui estão 20 palavras que usamos, misturando o vocabulário do diálogo e da história. Muito bem. Tem uma palavra aqui que é difícil, a palavra número 14, kando. Em que sentido kando é diferente de kimochi? É uma boa pergunta. Kando geralmente se refere a uma emoção forte e profunda, tipo ficar comovido por algo bonito, uma conquista ou uma história bonita, sabe? É aquela sensação forte que te mexe lá dentro. Kimochi é mais geral, significa sentimento, sensação ou até humor. Pode ser algo passageiro, como se sentir bem ou mal, ou seu estado de espírito atual. Deu para perceber a diferença? Sim, muito bem. Eu já sabia dessa diferença, mas agora os meus ouvintes também sabem, né? Kando é algo mais profundo e kimochi é uma sensação mais superficial, tá certo? Exatamente. Você resumiu muito bem. Kando é aquela emoção que marca, que vem do fundo, enquanto Kimochi é mais o que você está sentindo no momento, as sensações do dia a dia. Que bom que ficou mais claro. Tem mais alguma palavra que você gostaria de analisar? Sim, sim. Você alistou também a palavra tetsudao, que significa ajudar. Mas tasqueiro e enjo também não significa ajudar. Oh, oh, está me escutando? Sim, estou te escutando perfeitamente. Você quer continuar com a revisão ou tem alguma outra questão? Ok. Você também colocou a palavra tetsudao aí, né? Tetsudao significa ajudar, mas a palavra tasqueiro e a palavra enjosuru também significa ajudar. Qual é a diferença? Ótimos exemplos. Tetsudao é mais para uma ajuda pontual, tipo ajudar a carregar uma sacola ou ajudar com uma tarefa. Tasqueiro é mais para um sentido de salvar ou livrar alguém de um perigo, de um problema sério. E enjosuru é uma ajuda mais formal, geralmente em grande escala, como apoio financeiro ou suporte oficial entre países, sabe? Deu para perceber as diferenças? Olha, então dependendo do tamanho da ajuda, muda o verbo que se usa para ajudar, então. Sim, é bem por aí. O japonês usa verbos diferentes para expressar nuances de contexto, intensidade e o tipo de ajuda que está sendo oferecida. Isso torna a língua bem rica nesses detalhes. Quer que eu te dê mais algum exemplo ou vamos mudar de assunto? Muito bem, eu gostei disso. Tem mais algum exemplo que parece com isso que nós estamos conversando agora? Tem sim. Por exemplo, para falar de comer, tem o básico taberu, mas também tem itadaku, que é uma forma mais polida e humilde de dizer, ou ku, que é mais coloquial. Ou para vestir, depende da parte do corpo, kiru para camisas, haku para calças e por aí vai. Quer que eu continue procurando esses detalhes? É muito interessante. Realmente eu sabia disso que você me disse, mas a impressão que eu tenho é que parece que o japonês é uma palavra ou um idioma mais rico em sinônimos do que o português. Isso confere ou é impressão minha apenas? É uma percepção bem comum. O japonês tem sim um número bem grande de palavras para descrever com precisão contextos, níveis de polidez e relações sociais. Isso pode dar a sensação de que ele é mais rico em sinônimos. Mas o português também tem uma riqueza enorme em vocabulário, só que muitas vezes as distinções são feitas de outras formas, como na escolha das palavras, tons de voz ou expressões faciais. Diria que são riquezas diferentes, cada uma focada em aspectos distintos da comunicação. Faz sentido? Muito bem. Por último, poderia revisar mais uma vez a história que nós contamos e extrair uma ou duas estruturas gramaticais e explicar para os meus ouvintes? Claro! Relembrando, a história foi sobre uma família que sonhava com o Japão, teve o obstáculo da perda do emprego, mas conseguiu realizar o sonho graças à venda de um robozinho inventado pelo filho. Uma estrutura gramatical interessante que usamos foi o uso do pretérito, como ata, tinha ou timata, acabou acontecendo. No japonês, o verbo muda para indicar o tempo, e isso ajuda a situar o ouvinte de que a história já passou. Outra estrutura foi o uso do tame, por causa de, devido a, que conecta a causa e a consequência, como shigoto yameta tame, por causa de ter perdido o trabalho,
Ficou claro? Quer que eu aprofunde mais em algum ponto? Não, não, não. Acho que está bom, acho que os ouvintes vão gostar. E me diz só uma última coisa. Como que nós treinarmos conversação com a inteligência artificial, assim como nós fizemos, pode ajudar alguém no progresso do aprendizado do idioma? Treinar com IA ajuda muito. É como ter um parceiro disponível 24 horas por dia para praticar a fala e a escuta sem medo de errar. Você pode experimentar vocabulários novos, conferir a pronúncia e se familiarizar com o ritmo da conversa natural. Além disso, a IA pode te dar feedbacks na hora, ajudando a corrigir erros e a entender melhor a gramática na prática. É uma ferramenta poderosa para ganhar confiança e fluência. Espero que seus ouvintes gostem da nossa conversa. Muito obrigado, Gemin. Eu também gostei muito da nossa conversa. Ela realmente foi de improviso, foi para um lado que eu não imaginava que iria, tá? Eu pensava que logo no começo ia lá para o Japão, mas não, teve alguns perrengues, teve a perda do emprego, mas eu me diverti bastante, treinei bastante meu japonês, tá certo? Muito obrigado. Imagina! Eu que agradeço pela oportunidade de praticar com você. É sempre bom ver como a criatividade pode levar a história para caminhos inesperados. Fico feliz que tenha sido divertido para você também e útil para treinar o japonês. Se precisar de mais alguma coisa, é só chamar. Ok, obrigado. Muito bem, vamos fechar aqui e vamos voltar aqui para o nosso principal, né? Então, esse daí foi o treino que eu fiz. Eu costumo fazer isso de vez em quando aqui em off e dessa vez eu fiz aqui para vocês verem, né? Realmente, a historinha foi que o homem perdeu o emprego, né? O chefe da família perdeu o emprego e eles estavam juntando dinheiro para ir para o Japão. Aí o filho mais novo fez um robozinho, começou a ter sucesso, popularidade, fez um monte de coisa, consertou telhado, cortou a grama. E com isso eles conseguiram dinheiro para ir viajar para o Japão. E lá na viagem eles foram para Kyoto, Tojimbo e encontraram com os amigos. Foi uma viagem bem legal, tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Como nós conversamos no final, isso pode ajudar muito, tá? Pode ajudar você principalmente a treinar os ouvidos, tá? É uma, como que se diz, uma dificuldade que principalmente quem inicia no idioma tem de discernir qual o som que está acontecendo. O japonês tem umas nuances, tem umas particularidades no som, como vogal prolongada, o tsu pequeno que você dá uma pausa e uma martelada, algumas pronúncias difíceis para quem é brasileiro identificar logo no começo, de modo que treinar com a inteligência artificial, ela pronuncia direitinho, pode ajudar bastante, né? Claro que dentro das minhas aulas a gente toma cuidado, bastante cuidado com isso. Inclusive, falando em inteligência artificial, nós fizemos o seguinte, nós bolamos é ótimo, né? Eu bolei um exercício que nós funciona mais ou menos da seguinte maneira, né? Eu pego o PDF, a matéria, base da aula, jogo na inteligência artificial e ela me gera 10, 15 questões audíveis, o áudio. E aí dá o áudio para o aluno, compartilha isso com o aluno e o aluno tenta escutar e tenta discernir o que está falando. E a resposta pode ser ou múltipla escolha ou ele tem que digitar lá o que ele escutou. De qualquer forma, esse é um bom treinamento para escutar um novo idioma. Se você quiser saber mais a respeito das minhas aulas, do meu curso, fique à vontade, tá? É, pode entrar em contato comigo lá pelo meu Instagram, que também é @destrave seu japonês. Vou deixar o link dos meus contatos aqui na descrição também. Acima de tudo, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, tenha aprendido e se você está aprendendo um idioma, entra aqui no Google AI Studio e treina com a inteligência artificial. Treina com a inteligência artificial no seu nível. Ela não vai te criticar, ela vai te ajudar. E principalmente treinar os ouvidos para você começar a entender melhor o idioma, tá certo? Não seja aquele aluno que só consegue falar, seja aquele aluno que consegue falar e entender também, tá certo? Espero que você tenha gostado. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Vamos vinhetar. Cadê? Não, peraí. Essa vinheta.